Olá, pessoal, boa tarde. Olá, André. Esperar uns 3 minutinhos, dar o tempo do pessoal entrar para a gente poder começar. Bom, pessoal, respeite quem já entrou. Vamos começar. É, Primeiramente, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, sou Isabela. Quinzenalmente estou aqui junto com a DSERV, trazendo temas que estão em alta aí no nosso Tech Day e ajudando vocês a estarem por dentro, a entenderem esses problemas e como corrigirem esses problemas, né? E muito linkado a isso, hoje a gente vai falar um pouco sobre o Sophos MDR, né? E principalmente qual o principal problema que o Sophos MDR ajuda a corrigir. Antes de tudo, fiquem à vontade para abrir o microfone, interromper. A ideia aqui é ser um bate-papo. Então, qualquer dúvida, qualquer colaboração que vocês queiram fazer, podem ficar à vontade, tá bom? E só para avisar que no final, dependendo da quantidade de pessoas que estiverem aqui na sala, a gente vai fazer um quiz com premiações. Então, prestem bem atenção e fiquem até o final. Bom, vamos lá. É, Falando um pouco aqui, do caos ao controle, né? Eu sei que muita gente hoje acredito que as pessoas aqui também, é, que uma empresa que ela tem firewall, que ela tem antivírus, MFA, backup, ela está realmente protegida contra ataques, né? Geralmente as pessoas acreditam que sim, que basta isso para estar protegido contra ataque, né? Essas soluções, elas são de fato fundamentais, mas esse é justamente o paradoxo da segurança atual. É, e como a gente tem hoje, nós nunca tivemos tantas ferramentas de segurança, a gente nunca investiu tanto em proteção, e mesmo assim a gente continua vendo as empresas sendo comprometidas ali todos os dias.
E, pessoal, isso acontece porque muitas das vezes o problema ele não está de fato nessa falta de tecnologia, mas sim ele está na forma em como lidamos com aquilo que já sabemos que precisa ser corrigido. Então, hoje nós vamos conversar justamente sobre isso, né? Como transformar uma gestão de vulnerabilidades ali baseadas em listas enormes de falhas em uma gestão que é baseada em risco real. E principalmente, como eu já falei um pouco, né? Como o Sophos MDR evoluiu para ajudar justamente nessa etapa, tá bom? Bom, falando um pouco do paradoxo da segurança, quando nós aqui da DCEV, nosso time, conversa com o cliente, normalmente a gente encontra ambientes ali muito parecidos, né? Todo mundo já possui um Firewall, né? Como eu falei, é o básico, é o necessário. Já possui antivírus, MFA, fazem backup. Alguns, né? Não todos, mas alguns possuem monitoramento também. Ou seja, essas camadas básicas, como eu falei, básicas e essenciais, elas estão presentes, né? Mas por quê? E aí a pergunta é, então por que nós ainda estamos sendo comprometidos? Bom, é, primeiramente, porque o atacante ele não vai precisar necessariamente quebrar essas proteções, tá bom? Na maioria das vezes, ele vai simplesmente encontrar ali uma vulnerabilidade conhecida, né? Uma vulnerabilidade que já possui correção. Então, por exemplo, um servidor que está sem atualização, um software legado, né? Um software antigo, um equipamento exposto, uma aplicação ali que foi esquecida, né? E aí, aqui a gente percebe uma coisa muito importante. O problema, ele não é o desconhecimento, e sim a execução. Então, para a gente poder refletir, né? O que seria mais difícil hoje? Descobrir uma vulnerabilidade ou corrigi-la, né? Por quê? Descobrir virou relativamente fácil, tá bom? Mas corrigir, infelizmente, ainda continua sendo um problema. Bom, e aí com isso, a gente traz aqui um cenário, né, fictício, mas muito parecido com os cenários reais que a gente já viu aqui na DServe, dentro dos nossos clientes. Então, a gente vem, traz, imagina-se um ambiente relativamente comum, como, por exemplo, com 500 notebooks, 50 servidores, né? Com diversas aplicações, sistemas legados e uma equipe de TI enxuta. A gente vê muito isso, né? Grandes empresas com um time de TI muito enxuto. E aí, a gente pega essa empresa e executa um scanner. Qual que é o resultado disso? 3.000 vulnerabilidades. Dessas 3.000, 500 são críticas e tem ali, em média, de 200 ativos expostos, né? Então, o que que a gente faria ali, digamos que numa segunda-feira de manhã? A gente corrigiria tudo? Todas essas 3.000 vulnerabilidades, sendo essas 500 críticas? É impossível, né, pessoal? Então, é exatamente esse o problema. Hoje, praticamente, a gente vai encontrar ali muitas plataformas, muitas ferramentas no mercado que vai conseguir gerar um relatório sobre isso tudo, mas são relatórios extensos, enormes. E relatório não reduz risco, traz a visibilidade, mas não reduz risco, né? E a priorização quem vai reduzir esses riscos, né? Então, a TI, ela precisa saber quais dessas vulnerabilidades realmente podem estar sendo exploradas naquele momento, quais que afetam ali ativos críticos, quais que representam impacto para o negócio. Porque sem esse contexto, a equipe ela vai acabar entrando ali em um ciclo infinito de apagar incêndios, tá bom? Então, por exemplo, é, não existe resposta perfeita na hora de perguntar, né?
Se vocês fossem ali um gerente de infraestrutura dessa empresa, por onde que vocês começariam, né, neste cenário? Como eu falei, não existe uma resposta perfeita, tá bom? E é por isso que nasceu o conceito de Risk-Based Vulnerability Management, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Bom, novamente, quando a gente conversa com as equipes de TI, nossos parceiros, nossos clientes, a gente percebe que esse desafio ele é praticamente o mesmo, né? E eu acredito que muitas das pessoas que estão aqui já passaram por esse mesmo problema, né? O primeiro que a gente traz é a falta de contexto. Então, a equipe, ela vai identificar uma vulnerabilidade, ela sabe que aquela vulnerabilidade existe, mas aí surge a dúvida. É, essa vulnerabilidade, ela realmente está sendo explorada? Ela chega a ser uma ameaça imediata ou ela pode esperar? Então, sem essa resposta, fica difícil da gente definir prioridades, né? Qual que vai ser a vulnerabilidade que eu vou priorizar? O segundo desafio que a gente traz é quando a correção existe, mas aplicá-la acaba não sendo tão simples. Então, por exemplo, o patch está disponível, porém, aquele servidor é o servidor que suporta um sistema crítico para o negócio. Então, qualquer indisponibilidade pode gerar impacto financeiro, operacional ou até para a empresa. Então, a decisão acaba sendo ali, né? Vamos deixar para corrigir depois. Esse depois vai postergando, postergando, e essa correção aí nunca sai. O terceiro ponto que a gente traz é o receio de atualizar. Então, isso também é uma preocupação legítima. Acredito que muitos aqui já ouviram, né? Já ouviram alguém dizer: e se eu aplicar esse patch e derrubar a produção? Muitas vezes, pessoal, medo desses efeitos colaterais, dessa resposta que a gente pode ter, faz com que a vulnerabilidade permaneça aberta por muito mais tempo do que ela deveria, beleza? E por fim, a gente tem aqui um cenário muito comum, que é a famosa janela de manutenção. Então, a correção, ela é sempre adiada para o próximo final de semana, para o próximo mês, para a próxima parada programada, né? E o problema é que, enquanto as empresas esperam pela janela ideal, o atacante não espera. Ele vai lá, tá lá trabalhando, né? Então, é justamente aí onde mora o risco. Essas vulnerabilidades, pessoal, elas permanecem expostas durante semanas ou até meses, tá bom? E para um atacante, esse tempo aí ele pode representar uma enorme oportunidade. Então, enquanto a empresa posterga a correção, ela continua procurando esses ambientes, né? Exatamente nessas condições que a gente trouxe, tá bom? E aí, pessoal, eu trago algo que é muito importante para vocês. Em cibersegurança, o maior risco não é a vulnerabilidade descoberta, né? É a vulnerabilidade conhecida, priorizada como depois e esquecida por tempo suficiente para ser explorada ali pelo atacante. Então, com isso, a gente traz um ciclo da exploração. Então, aqui a gente vai acompanhar a jornada de uma vulnerabilidade. Então, a gente trouxe aqui ah, 7 passos, né? Então, primeiro, ela é descoberta, ela vai receber um CVE e é divulgada publicamente. No mesmo dia que acontece esse processo, os pesquisadores eles vão começar a publicar detalhes técnicos ah, dessa vulnerabilidade, né? E aí, poucos dias depois, as ferramentas automatizadas, elas já vão conseguir explorá-la, né? E aí os atacantes começam a escanear a internet inteira em busca ali de repente um servidor vulnerável. Com isso, eles ganham acesso, fazem a movimentação lateral e aí dias depois, ransomware, né? Ou vazamento. Então, com isso, a gente percebe algo muito importante.
O criminoso, ele não precisou ser um hack genial. Ele apenas explorou uma falha conhecida. E enquanto isso, a empresa ainda estava esperando a próxima janela de manutenção. Esse é o verdadeiro problema. Hoje, a gente não precisa mais de pessoas com expertise máxima para poder explorar alguma vulnerabilidade pessoal. Porque hoje a gente entra na internet e encontra facilmente vias de fazer isso. Então, até de uma pessoa mais leiga que não tem tanto conhecimento pode conseguir fazer uma exploração dessas vulnerabilidades conhecidas, tá bom? E aí a gente entra num pensamento aqui, né? O atacante, ele trabalha em horas, ele faz isso muito rápido. E muitas empresas, como a gente trouxe ali anteriormente, corrigem em meses. Então, assim, só dá mais brecha e mais facilidades para os atacantes, tá bom? Bom, e agora que a gente entendeu esses desafios do dia a dia, surge uma pergunta muito importante. Eu queria que vocês se perguntassem isso, né? Por que a gestão de vulnerabilidade continua falhando, mesmo com tantas ferramentas disponíveis, né? Como eu falei, a gente nunca esteve tão protegido, a gente nunca investiu tanto em segurança como a gente investe hoje. E aí, pessoal, na prática, isso acontece por quatro grandes motivos que eu trouxe aqui. O primeiro é justamente a falta de visibilidade. Então, muitas organizações, elas não têm um inventário completo do próprio ambiente. Então, vão existir arquivos esquecidos, sistemas legados, dispositivos que foram instalados ao longo de anos e nunca mais foram revisadas. E existe também uma regra simples na segurança: não é possível proteger aquilo que você não sabe que existe. Bom, então essa falta de visibilidade ainda é um dos principais problemas, né? É um dos principais porquê a gestão da vulnerabilidade falta. O segundo que a gente traz é a falta de contexto. Então, receber, como a gente trouxe ali inicialmente, uma lista com milhares de vulnerabilidades não significa saber ali por onde começar, porque nem toda vulnerabilidade ela vai representar o mesmo nível de risco, tá bom? Algumas jamais serão exploradas, enquanto outras de fato já estão sendo utilizadas por atacantes nesse momento. Então, sem contexto, tudo vai parecer urgente, né? E aí, quando tudo vira prioridade, nada realmente é prioridade. Esse é um ponto muito importante. O terceiro fator é justamente ali a falta de recursos, né? A limitação de recursos. Então, as equipes de TI, né, e de segurança trabalham com tempo, com orçamento e pessoas limitados. Isso a gente vê muito dentro dos nossos clientes. É muita responsabilidade em cima da equipe de TI, mas muitas das vezes não tem budget para investir, não tem pessoas para gerenciar, né? E não tem tempo, nunca tem tempo. Então, mesmo sabendo exatamente o que precisa ser feito, né? Muitas vezes simplesmente não há capacidade para corrigir tudo na velocidade necessária que precisa-se para fazer isso. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui também é um problema muito comum que a gente encontra ali no nosso dia a dia. E, por fim, a falta de acompanhamento. Então, é, a vulnerabilidade, por exemplo, aparece no relatório desse mês, aparece novamente no relatório do mês seguinte, e aí ela vai continuar presente ali no relatório do trimestre seguinte. Então, ela é identificada, mas não é acompanhada ali até a sua efetiva correção. Então, o processo ele vai terminar na detecção quando deveria terminar na mitigação do risco, tá? E é por isso que muitas empresas acreditam estar seguras. Elas possuem relatórios, dashboards, indicadores, mas na prática a superfície do ataque ela continua exatamente a mesma.
Então, pessoal, eu queria trazer algo muito importante, tá bom? A verdadeira gestão da vulnerabilidade não é somente medir quantas falhas existem, né? É de fato garantir que as vulnerabilidades que realmente representam riscos, né, sejam corrigidas antes que um atacante possa explorá-la, tá bom? E aí, descobrir essas vulnerabilidades é importante, obviamente, mas o que realmente reduz o risco é transformar essa informação em ação. E é justamente nessa mudança de mentalidade que vai diferenciar uma gestão operacional de uma gestão estratégica de vulnerabilidade. Tá bom? Bom, então, até aqui, a gente falou bastante sobre esses desafios da gestão de vulnerabilidades, mas existe uma pergunta que mudou completamente a forma como o mercado encara esse problema. Bom, pessoal, durante muitos anos, a lógica ela era muito simples. Quanto mais vulnerabilidades corrigirmos, mais seguros estaremos. É, Parece, de fato, fazer sentido. Querendo ou não, faz sentido. Mas na prática, esse modelo ele nunca funcionou 100%. Todos os dias vão surgir novas vulnerabilidades, novos CVEs são publicados, novos dispositivos entram na rede, aplicações são atualizadas também diariamente e novas superfícies de ataque aparecem também. Ou seja, a quantidade de vulnerabilidades ela cresce muito mais rápido do que a capacidade das equipes em corrigi-las. Então, aqui a gente percebe algo muito importante. O problema nunca foi a falta da informação. O problema, de fato, sempre foi a priorização. E é exatamente ah, desse ponto que nasce o conceito de Risk-Based Vulnerability Management, né? Ou gestão de vulnerabilidade baseada em risco. Então, essa abordagem, pessoal, ela parte de um princípio muito simples. Nem toda vulnerabilidade representa o mesmo risco para o negócio. Então, vamos imaginar aqui dois exemplos. A primeira vulnerabilidade, ela possui uma pontuação de CVSS de 9,8, o que é considerada muito crítica. Porém, ela está em um servidor isolado que não tem acesso à internet, que é protegido por diversos controles compensatórios e é utilizado ali apenas para testes. E a segunda vulnerabilidade, ela possui um CVSS um pouco menor, de 7,5 ali, teoricamente menos grave, mas é uma vulnerabilidade que está em um servidor exposto à internet, que hospeda o portal de vendas da empresa e já possui exploits públicos disponíveis e está sendo alvo de tentativas reais de exploração. Então a pergunta é, né? Qual delas você corrigiria primeiro? É, a maioria das pessoas, eu acredito, que escolheria a segunda, né, que eu trouxe. E aí é nessa resposta que a gente mostra exatamente o que é gestão baseada em risco. Porque nesse exemplo que eu trouxe ali a primeira vulnerabilidade, considerada mais grave, né? Com o CVSS mais alto, e a segunda com o CVSS relativamente menor, né? E aí é nesse ponto que a gente mostra que não estamos olhando apenas para a gravidade técnica da vulnerabilidade, e sim estamos analisando o contexto todo em que ela está inserida, né? Porque a gente está falando de uma grave em um servidor que offline não está sendo utilizado, e em outra que hospeda um sistema muito importante da empresa, tá bom? E essa análise ela leva em consideração diversos fatores, como por exemplo, o ativo está exposto à internet, existe exploit público disponível, existe essa vulnerabilidade, ela já está sendo explorada ali por grupos de ransomware,
qual é a criticidade desse ativo para o negócio, né? Então, assim, tem milhares de perguntas que a gente pode fazer em cima dessas vulnerabilidades. E aí a gente percebe que a pergunta, ela deixa de ser apenas qual é a vulnerabilidade mais grave, né? E passa a ser qual é a vulnerabilidade que representa o maior risco para a minha organização nesse momento. É uma mudança que parece um pouco sutil, né? Mas ela transforma completamente a operação de segurança. Então, a equipe, ela, nesse momento, deixa de trabalhar apagando incêndios ou tentando reduzir números em um relatório, naquele relatório de 3, 4, 5 mil vulnerabilidades, e passa a concentrar seus esforços onde realmente haverá redução da superfície de ataque. Então, o objetivo não é zerar a quantidade de vulnerabilidades, nunca foi esse, porque isso é praticamente impossível em qualquer ambiente moderno. O objetivo aqui é reduzir continuamente o risco do negócio, utilizando inteligência para tomar decisões e direcionar os recursos limitados da equipe para aquilo que realmente importa, né? A gente tem ainda uma otimização da nossa equipe, tá bom? E aí, com isso, no fim das contas, a gente percebe que uma organização madura não é aquela que corrige mais vulnerabilidades, e sim aquela que corrige primeiro as vulnerabilidades certas. E o Risk-Based Vulnerability não significa fazer menos correções, significa fazer as correções certas, na ordem certa, pelo motivo correto, né? Pelos motivos corretos. Então, é aí onde a gente troca uma estratégia baseada em volume por uma estratégia baseada em risco real para o negócio. Isso é muito legal, pessoal. É muito legal mesmo. E aí a pergunta que surge naturalmente quando eu levo isso é justamente, tá, mas como eu vou obter todo esse contexto de risco de forma contínua sem sobrecarregar a equipe de TI? E é exatamente aí que entra a evolução do Sophos MDR com o Exposure Management. Bom, então, no slide anterior, nós vimos que uma gestão eficiente de vulnerabilidade não consiste em corrigir tudo, mas sim em identificar quais vulnerabilidades realmente representam riscos para o negócio, tá bom? Bom, e a grande pergunta agora é como fazer isso na prática? Bom, como uma equipe de TI que já tem inúmeras demandas no dia a dia, consegue manter essa análise de forma contínua, acompanhar milhares de ativos e ainda responder aos incidentes que surgem, né? Já falar, poxa, isso é impossível, Isabela, porque você mesmo disse, né? Hoje as equipes de TI, a gente sabe que falta investimento, a gente sabe que faltam recursos, então como eu vou fazer isso? Que é exatamente nesse ponto aonde entra a evolução do Sophos MDR. Então, durante muito tempo, pessoal, quando a gente falava em MDR, nós pensávamos apenas na etapa final do processo. Um SOC monitorando um ambiente 24 horas por dia, né, 7 dias por semana, gerando alertas e respondendo a incidentes quando eles aconteciam. Ela continua sendo uma capacidade extremamente importante, mas infelizmente hoje ela sozinha já não é o suficiente, né? Porque o mercado ele percebeu que responder bem aos incidentes é de fato fundamental, mas evitar que eles aconteçam é ainda mais valioso, né? E é por isso que o Sophos MDR ele ampliou sua atuação e passou a incorporar uma abordagem muito mais preventiva e estratégica, né? Baseada justamente ali no conceito de Risk Based Vulnerability Management, que
a gente acabou de discutir. Então, antes mesmo de existir um alerta de segurança, a plataforma ela vai trabalhar para identificar onde estão as maiores exposições do ambiente. Então, ela descobre ali continuamente os ativos presentes na infraestrutura, ela identifica as vulnerabilidades e ela correlaciona essas informações com inteligência de ameaça, analisa se já tem. Se já existem, né, os exploits públicos, verifica quais ativos são críticos para o negócio e, a partir de todo esse contexto, ela ajuda a priorizar aquilo que realmente precisa ser tratado primeiro. Então, aqui é onde a gente vê o conceito de risk base sendo aplicado. E além disso, pessoal, esse processo ele não vai terminar quando a vulnerabilidade ela é identificada, né? O Sophos MDR ele vai acompanhar a evolução das correções, ele vai validar se o risco foi efetivamente reduzido e ele vai continuar monitorando o ambiente para identificar qualquer tentativa de exploração enquanto aquela vulnerabilidade ainda estiver aberta. Então, aqui a gente percebe um pouco a mudança de perspectiva, porque o objetivo, ele deixa de ser apenas, né? Deixa de ser apenas responder a ataques com rapidez. O objetivo, ele passa a ser reduzir continuamente a superfície do ataque, diminuindo as oportunidades que o invasor teria para comprometer o ambiente, tá bom? E aí, com isso, a gente gera um efeito muito importante. Quanto menos brechas críticas permanecerem expostas, menor é a probabilidade de incidentes graves acontecerem. E, em outras palavras, um bom MDR, ele não deve ser medido ali apenas pela sua qualidade da resposta a incidentes, mas também pela sua capacidade de impedir que esses incidentes aconteçam de forma ali priorizada. Então, a gente tem aqui um exemplo clássico que a maturidade em segurança, ela não é demonstrada pela rapidez com que respondemos aos ataques, mas pela quantidade de ataques que deixamos de sofrer porque nós reduzimos a nossa exposição antes que eles acontecessem. Então, basicamente, essa é a evolução do Sophos MDR da Sophos. Tá bom? A gente já pode mudar um pouco esse conceito, que é só um SOC ali para a parte de respostas, né? E de fato, sim, como que ele faz isso, né? Então, até aqui, a gente entendeu que uma gestão moderna de vulnerabilidade precisa ser baseada em risco, né? E a pergunta agora é como que a gente transforma esse conceito em uma operação contínua dentro da empresa, né? E aí é exatamente isso que a Sophos entrega por meio da combinação do Sophos MDR e o Exposure Management, tá? Bom, pessoal, essa é uma abordagem que se apoia ali, basicamente em quatro pilares que trabalham de forma integrada, né? Seguindo todo o conceito da Sophos de integração. O primeiro é a visibilidade que a gente traz. Então, não é, como eu já falei hoje, não é possível protegermos aquilo que não conhecemos. Então, por isso, o primeiro passo é ter uma visão completa do ambiente. Então, a plataforma ela vai realizar a descoberta contínua de ativos, identifica todos os dispositivos conectados, aplicações, sistemas, e vulnerabilidades, com isso reduzindo ali pontos cegos que normalmente passam despercebidos pela equipe de TI. O segundo pilar é o contexto, e talvez eu acredito que seja o maior diferencial dessa abordagem, né? Como eu falei um pouco anteriormente, durante muitos anos priorizamos vulnerabilidades apenas pela severidade técnica, né? Então, utilizando métricas, né, como o CVSS, é assim como eu trouxe no exemplo. Mais uma
vulnerabilidade crítica, ela nem sempre representa o maior risco para a organização, né? Como a gente trouxe no nosso exemplo, né? E aí a Sophos, ela vai muito além dessa análise. Ela vai correlacionar diversas informações para entender o risco real daquela vulnerabilidade, né? E aí, novamente, é, ela vai olhar se o ativo ele está exposto à internet, se já existem o exploits públicos ali disponíveis, se aquela falha ela está sendo utilizada por grupos de ransomware ou outras ameaças ativas, qual é a criticidade daquele ativo para o negócio, né? E quais os controles de segurança já existem para reduzir esse risco. Ou seja, ela deixa de responder qual é a vulnerabilidade mais grave e ela passa a responder qual é a vulnerabilidade que representa o maior risco para este ambiente neste momento. Percebam a diferença de uma abordagem para outra, tá? E o terceiro pilar são os especialistas do Sophos MDR. Então, mesmo com toda essa parte de inteligência e automação que a gente trouxe, a gente sabe que as decisões finais, muitas das vezes, exigem, né, uma análise humana, não tem como fugir. Então, é por isso que o Sophos MDR possui os próprios analistas da Sophos que vão interpretar essas informações, vão validar prioridades, investigar comportamentos suspeitos e orientar a equipe ali do cliente sobre quais ações devem ser tomadas primeiros. Então, isso também ajuda as empresas a reduzirem o risco que o tempo que é gasto analisando relatórios e aumenta, consequentemente, a assertividade das decisões, tá bom? Então, além de toda a plataforma, de toda a tecnologia, o Sophos MDR também traz os seus analistas, né? São pessoas reais trabalhando ali 24/7 dentro da tua empresa. E o quarto pilar, e não menos importante, é o monitoramento contínuo. Então, nem sempre uma vulnerabilidade ela pode ser corrigida imediatamente, né? Pode existir uma dependência de negócio, uma indisponibilidade de janela de manutenção ou até mesmo, né, as limitações técnicas. Então, enquanto essa correção não acontece, o trabalho não para, né? Então, o Sophos MDR ele vai monitorar continuamente o teu ambiente em busca de tentativas de exploração, é, comportamentos anômalos, os IOCs, né, os indicadores de comprometimentos relacionados àquela vulnerabilidade. E aí, com isso, a gente tem como consequência uma redução de tempo de exposição e permite também uma resposta rápida caso uma tentativa de ataque seja identificada. Então, percebam que esses quatro pilares trabalham ali juntos, de forma integrada, a conversa ela vai mudando de rumo, né? Então, a gente deixa de medir a segurança pela quantidade de vulnerabilidades, que é o problema que a gente trouxe inicialmente, né? E aí a gente passa a medir pela capacidade de reduzir o risco real do negócio, né? E aí por quê, né? Porque no final o gestor ele não precisa saber que existem 5.000 vulnerabilidades no ambiente, né? Ele precisa saber quais dela pode causar um incidente mais próximo, amanhã de manhã, e devem ser tratadas ali antes de todas as outras, tá bom? É, Então, assim, vamos imaginar aqui que a gente novamente, um responsável ali pela segurança, de uma empresa. O que seria mais útil? Receber um relatório com 5.000 vulnerabilidades sem qualquer contexto, ou receber ali uma lista de 15 vulnerabilidades já priorizadas porque representam um risco maior para o negócio e têm a maior probabilidade, de serem exploradas. Eu não preciso nem falar, né? Todo mundo ia escolher o segundo, né? E é exatamente esse o objetivo
do Risk-Based Vulnerability Management. É transformar um volume enorme de informações em decisões claras e adicionáveis, tá bom? Porque no fim das contas, o maior desafio da segurança não é encontrar vulnerabilidades, é saber quais precisam ser corrigidas primeiro para reduzir efetivamente o risco da organização. Então, como eu trouxe ali inicialmente, né, as ferramentas tradicionais, firewall, antivírus, elas podem responder à pergunta do que está vulnerável, né? Uma plataforma de Exposure Management responde à pergunta que é o que realmente pode comprometer meu negócio, tá bom? E é exatamente essa a diferença que transforma dados em inteligência e inteligência em redução de riscos, tá bom? Pessoal, eu quero terminar aqui, finalizar reforçando uma ideia, tá bom? O meu objetivo aqui, o meu, Isabela e da DCEV, não é vender mais uma ferramenta, é ajudar com que vocês entendam o seu nível de exposição, tá bom? Porque a segurança, ela não vai começar somente quando o incidente acontece, né? Ela começa ali muito antes. Ela começa entendendo aonde estão as maiores brechas e priorizando. Aquilo que realmente reduz risco. Por isso, a nossa proposta é sempre iniciar uma conversa, realizar um diagnóstico, fazer uma avaliação ali de maturidade, uma simulação de cenário, né? Ou analisar um ambiente atual para identificar oportunidades de melhoria, né? E a tecnologia faz parte da solução, mas a estratégia a gente sabe que vem muito antes disso tudo. Bom, queria agradecer a atenção de vocês. Fico à disposição para perguntas. Agradeço mesmo. A gente vai disponibilizar ali a gravação no final. Hoje não vai rolar o quiz, mas já deixo o convite aqui para a próxima semana, para daqui 2 semanas, na verdade, para que a gente possa estar fazendo o nosso quiz aí com o próximo tema. Obrigada, pessoal. Boa tarde.